Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Sou Dani Rico, mãe de 4 filhos, tenho uma filha de 22 anos e a caçulinha de 4 anos. Nos meus vídeos eu quero passar um pouquinho da minha experiência pessoal como mãe e também da minha experiência profissional para poder realmente mostrar o que eu passei como mãe. Então toda essa experiência vai ajudar muito a todas que estão passando por esse momento, né, que estão gestantes, principalmente as mães de primeira viagem. E essa minha experiência pessoal e também profissional, há 20 anos trabalhando com maternidade, com atividade física, tenho todo esse embasamento para hoje ensinar as mães realmente a terem uma gestação mais leve, mais segura, né? Preparar realmente para esse momento tão especial e tão desafiadora da vida da mulher, do pai também, né? Então a família em si, para esse novo desafio que é realmente serem pais. Então eu tô aqui com essa intenção de estar ajudando a todos que estão nos assistindo, aqui me assistindo, a falar um pouquinho sobre os temas relevantes, né, do universo da maternidade. Então todos sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de terem pessoas aqui interessadas, né, sobre esse assunto. Isso é muito bom. Buscar informação é fundamental para ter uma maternidade, uma paternidade mais segura, né, mais realmente ter um contato, né, antes de ganhar neném. Isso é válido demais. E nós vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre o tema. E dizer que eu já tenho uma experiência muito vasta e tem 15 mil alunas já que já foram atendidas por mim. E eu sempre gosto de falar nas minhas aulas, nas lives, dizer que não é uma tarefa fácil ser mãe, mas é realmente algo engrandecedor para o ser humano, você ter, né, gerar uma vida dentro de você, você se doar 100%. Isso é lindo, é maravilhoso, mas dá trabalho sim, a gente tem que abdicar de muitas coisas na nossa vida em prol dos nossos filhos e principalmente para quem está sendo mãe de primeira viagem. Então esse que vão ser assim várias dicas fundamentais para ajudar você na sua primeira maternidade. E hoje na live eu vou falar sobre um tema que eu tenho certeza que vai ser valioso para você, que é a questão da circulação materna na gravidez, e as pessoas não dão muita importância, e é um tema muito válido porque isso vai impactar, né, durante a própria saúde na gravidez, vai depender muito dessa circulação materna. E eu quero que vocês fiquem comigo até o final, porque no final da live eu vou dar 2 sacadas maravilhosas, assim, que vocês vão aproveitar muito na questão da circulação materna e relacionado à atividade física. Então, vai começar agora a falar um pouquinho sobre essa live. Quando você fica grávida, você tem uma mudança no seu organismo. Fisiologicamente, você tem muitas mudanças, hormonalmente, né? Então você tem realmente uma transformação no seu corpo. E a circulação materna, ela já é de imediato. Então ficou grávida, você já vai começar a perceber no seu corpo essa mudança, porque você tem um aumento de 50% de sangue no seu organismo. E isso vai impactar em que sinais? Você já percebeu ou já teve alguma amiga, alguma grávida que quando ficou grávida começou a reclamar que estava com muito sono, muito cansada, sem disposição? Então essa falta de disposição, esse cansaço, né, essa falta mesmo de ânimo, ela é causada pela essa mudança fisiológica na gravidez, que é esse aumento do volume sanguíneo. Então a gente pode dizer que esse aumento de 50% do volume plasmático do sangue no corpo de uma grávida vai trazer essa sensação de cansaço que a gente chama de anemia fisiológica gravídica. Então imagina você ter no seu corpo, né, X litros de sangue e de repente você tem 50% a mais
e o seu corpo tem que fluir esse sangue, tem que trabalhar de forma que consiga dar conta, né, dessa circulação materna agora nova, e o coração vai bater mais rápido, você vai ter um débito cardíaco aumentado. Então esse cansaço, ele é normal, natural dessa mudança fisiológica. E aí, Dani, isso vai impactar em que na minha vida? Então, você já vai começar a sentir esses sintomas no início da sua gravidez, ficando mais cansada, tendo mais sono. Muitas grávidas no primeiro trimestre têm sono, quer dormir o dia inteiro. Então é por isso, é porque a sua circulação sanguínea teve essa mudança e você começou a ter essas respostas fisiológicas, e a gente vai conseguir ajudar o seu organismo, praticando atividade física, a aumentar esse fluido, a melhorar o seu retorno venoso. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas primeiro trimestre não tem barriga, né? Não tem... Gente, o primeiro trimestre é um trimestre muito delicado, que a grávida tem, além dessa questão do cansaço, da vontade de dormir, começam a ter os enjoos, a vontade realmente, sente cheiro, tem vontade de mudar. Eu mesmo tive nas minhas últimas 2 gestações, nossa, enjoo, né, vontade de vomitar, aquela sensação de mal-estar o dia inteiro, até terminar praticamente o primeiro, indo para o segundo trimestre. Então tem grávidas que passam mesmo mal, que ficam realmente muito debilitadas nesse início. E como a gente está falando hoje de circulação sanguínea, circulação materna na gestação, então se você está gestante, está passando por isso, é uma condição fisiológica, a tendência é você ir melhorando aos poucos, é como se o organismo ele fosse trabalhando para ter um equilíbrio, acostumando com essa mudança, e aí você vai tendo uma melhora aos poucos. E a atividade física vai ajudar nesse sentido, porque vai ativar essa circulação, vai ajudar a circulação ser realmente mais fluida, e isso vai facilitar e diminuir esses sintomas. Então, quando você tem essa sensação realmente que está cansada, você vai adaptar o exercício, claro, fazendo mais sentadinha, prestando atenção na frequência cardíaca, na respiração. Então, isso vai favorecer com certeza e melhorar esses sinais no início, que são realmente bem desconfortáveis. E aí, eu como mãe, eu senti, quando eu ainda tinha uma inexperiência no trabalho com gestantes, com maternidade na área profissional, quando eu fui mãe pela primeira vez, eu trabalhava muito tempo em pé, então a minha circulação ela já não é boa, não é favorável. Eu tenho uma dificuldade de retorno venoso, eu tenho mais edemas com facilidade, eu incho com facilidade. Então essa é a minha característica, Dani, de organismo. Eu tenho mais líquido, eu tenho realmente várias varizes, então a minha circulação sanguínea ela não é boa. Isso eu herdei com certeza do meu pai, que também não tem uma boa circulação, e isso é um fator também genético que a gente tem que prestar atenção. Então, se você está grávida, você percebe que você já tem uma facilidade, né, antes de ficar grávida, de inchar, de ter retenção hídrica, de ter alguns vasos que estouram com facilidade, você tem que prestar agora mesmo atenção quando ficar grávida. Por quê? Você vai ter que ter um olhar cuidadoso, você vai ter que você vai ter que ter cuidados específicos para ajudar a sua circulação, para você não sentir tanto desconforto, que eu vou falar sobre isso, que são os sinais de uma circulação materna, né, não favorável. Então, eu tive essa dificuldade e eu não tinha ninguém para me dizer assim, Dani, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu não trabalhava ainda com gestante, eu não tinha estudado sobre isso. Então, durante a minha primeira gestação, eu tive muita dificuldade. Eu tinha cãibras com frequência, então a minha gestação, ela não foi bem orientada nesse sentido, dessa questão que era um problema circulatório. Eu poderia ter cuidado de uma forma mais específica, ter dado ênfase aos exercícios para melhorar a minha circulação, né? E aí eu vou dizer para vocês, é a dica do final. Não vou dar um spoiler não, vou esperar um pouquinho para a gente poder dar um embasamento de todo esse conteúdo, para poder eu no final falar para vocês como vocês devem agir e trabalhar em cima da sua circulação, né?
E aí, quando eu fiquei grávida do Noah, eu já tinha uma bagagem boa, eu já tinha uma experiência, já sabia o que eu tinha que fazer. E foi outra gestação. Foi uma gravidez maravilhosa em termos de circulação materna. Eu tive realmente, assim, pouco inchaço, poucos edemas, poucas varizes. E eu vi a diferença, né? Então, na primeira filha, que eu não tinha nenhuma experiência, não fui orientada, não tive ninguém que falasse pra mim assim, olha, faz isso que vai ajudar nos seus edemas, no seu inchaço, né? Você não vai ter tantas varizes. Então, eu não tive, gente. Eu não tive essa orientação e que agora, quem tá gestante me ouvindo, tá tendo a oportunidade, né, de aprender um pouquinho, de ter essa consciência para melhorar, né, a sua circulação durante a sua gravidez. E eu vou explicar por que, né, que a gente tem essa questão da circulação, que eu falei que aumenta, né, o volume plasmático, e as condições que a gente piora essa circulação. Normalmente a pessoa trabalha o dia inteiro sentada, né, e isso vai comprimindo veia cava, vai comprimindo a circulação, que é a nossa veia cava principal, que faz o bombeamento, né, do sangue, que vai ter que descer e subir, descer e subir. Então, quando a gente fica muito tempo numa posição, a gente faz o quê? Uma compressão. No momento que a gente está comprimindo a veia cava, a gente diminui principalmente a circulação para os membros inferiores. Por isso os pés, eles realmente são sinais e de imediato que eles ficam inchados na gravidez, né? Existe um teste interessante que você pode tocar na sua pele, principalmente no tornozelo, você toca e se ficar branco com facilidade, é sinal que você está retendo líquido, você está realmente com muito inchaço. Então, exemplo, né? Tô ali trabalhando, o dia todo sentada, não tive nenhuma folguinha, eu preciso ativar a minha circulação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, facilitar colocando uma perna para cima, colocando num banco, né, girando os meus tornozelos para ativar essa circulação, fazer um exercício de panturrilha, que também vai facilitar né, essa oxigenação, esse movimento. Então, quanto mais parada você fica, pior será a sua circulação. Por isso, a atividade física ela é essencial na gravidez. Porque você vai estar ativando a sua circulação, você vai estar movimentando, e isso ela vai, né, gerar, claro, um conforto maior e uma prevenção de riscos de que não aconteça nada pior, né, realmente alguma doença, algo que possa piorar e até ter uma intercorrência, né? Então, por exemplo, quando você tem uma circulação já ruim e não faz exercício, você fica o tempo todo parada numa mesma posição, quais os riscos que você pode ter? Você pode ter um risco de estourar varizes, né? Isso vai inchar muito. E normalmente as varizes elas estouram naquele primeiro trimestre. Lembra que eu falei que é onde realmente acontece de uma forma brusca, né? O corpo ficou grávida, vai estar aumentando o líquido plasmático de uma vez e o corpo ainda não se acostumou e aí tem várias varizes que são estouradas durante esse processo. Então você pode ter essa questão das varizes, pode ter um risco de ter hemorroida, porque tudo vascular, então dependendo, você pode também estourar porque você fica sem circular esse sangue, às vezes bebe pouca água, não tem uma alimentação saudável. Então vai fazendo aquele combo e aí você tem um prejuízo, você pode ter hemorroida. Ainda tem a questão, né, do intestino que fica mais lento, você tem mais constipação. Então se você não trabalhar a alimentação com a ingesta hídrica e a atividade física, você tem um maior risco de ter hemorroida. Então vai forçar para evacuar, então você vai estar mais vascularizada nessa área e você pode realmente ter uma hemorroida durante a gravidez e que é muito, muito desconfortável, né? Para quem já teve, sabe. Então tem que cuidar muito da questão da circulação. Além disso, tem a questão das cãibras, né? Muitas grávidas têm cãibra. Por quê? Porque a gente tem a questão circulatória, tem a questão do déficit, né, do potássio, sódio e potássio. Então também tem que estar com a alimentação em dia. E isso vai facilitar também, né, a não ter a cãibra, a gente vai prevenir. E atividade, tem que fazer atividade
porque vai ativar essa circulação, vai melhorar e aí você vai ter um benefício e vai prevenir de ter as câimbras. As câimbras também são melhoradas com alongamentos, com liberações, né, musculares, e isso vai facilitar porque realmente o peso do corpo fica na base dos pés e aí a panturrilha fica também muito contraída e aí a gente tem uma junção de tudo junto e misturado. E aí você vai começar a sentir as suas pernas pesadas, então tem os edemas, os pés começam a ficar inchados, você vai tendo dor. O inchaço, o edema causa dor. Então a dor é aquela dor de perna pesada, de perna cansada. Então se você está começando a sentir esses sinais, você precisa fazer alguma coisa para melhorar. Então a atividade física é uma opção essencial, a alimentação, a ingesta hídrica, então tem que estar trabalhando em conjunto. Ontem na live a gente falou sobre o controle de peso, então você vê que não sai, gente, desses pilares, que é se preocupar com uma boa qualidade de vida, prestar atenção nos pilares que vão te trazer saúde, proporcionar saúde. E aí quando a circulação fica muito parada e a gente tem um excesso de edema, a gente tem aquela perna muito inchada, né, que não está circulando, você está retendo muito líquido, você vai começar o quê? Sobrecarregar os seus rins. E aí a gente pode ter uma complicação que é aumento da pressão arterial, que é a pré-eclâmpsia. Então, se você já não tem uma boa circulação, se você já não ativa o seu corpo, se você realmente está tendo sinais de edema, então comece a demasiar os pés, comece a demasiar as mãos, você tem que prestar atenção como é que está realmente o funcionamento dos seus rins, se está sobrecarregado ou não. Tem que tentar observar isso e fazer exames, avaliações com o obstetra, pedir exames para saber como é que está essa proteína, né, na urina, para ver se você não tem uma chance de ter um aumento da sua pressão arterial. Então, avaliar, medir a pressão é importante para poder você ter uma segurança, mas se os edemas começarem a ficar em excesso, principalmente nas mãos, se você perceber que as mãos estão mais roxeadas, você tem que se atentar. E aí, eu tenho uma história que há muitos anos atrás, eu estava dando aula para essa aluna e a pressão estava normal. E eu já tinha estudado sobre a questão da pré-eclâmpsia e a questão do edema nas mãos é um sinal clássico, né, que você tem que prestar atenção, ficar realmente em alerta para poder não ter essa questão do aumento da pressão arterial. E aí eu avisei, eu falei assim, olha, o nome dela até é Flávia. Flávia, eu tô percebendo que as suas mãos estão inchadas e você tá no início da gestação. Então ela tava com as 21 semanas no máximo. Então assim, tava no início dali do segundo trimestre, né? Então já não era uma fase que a gente tem uma resposta, né, de aumento de pressão e tudo. Normalmente isso acontece no terceiro trimestre. Mas eu percebi, algo ali me dizia que não estava bom. E eu falei, olha, Flávia, eu recomendo você a procurar o seu médico, né, fazer alguns exames para avaliar, para ver se você está tudo bem, porque realmente você está inchando com de forma precoce, você está, né, no segundo trimestre, que não é um trimestre que a gente tem um edema tão clássico que são os edemas das mãos. E olha só, ela foi pro médico, o médico pediu todos os exames. Antes de sair o exame, ela me liga, né, mais ou menos, gente, a mesma semana, ela me liga no meu celular e fala assim, Dani, tive que vir para o hospital, as minhas pernas começaram a inchar de uma forma assim que eu fiquei assustada. A minha perna ficou tipo uma perna muito grande e eu tô chegando aqui no hospital e daqui a pouco eu te digo o que aconteceu, porque eu tô muito preocupada, né? E tá doendo muito a minha perna. E olha só, quando chegou no hospital, ela estava tendo um quadro de trombose. Então ela teve essa trombose, né? E graças a Deus teve esse alerta, ela realmente fez os exames, os médicos realmente perceberam que não estava normal, né? O médico percebeu
E aí deu tudo certo, porque ela foi, né, atendida rapidamente, fez o tratamento já iniciado, começou a tomar, né, o remédio realmente de coagulação, que são os remédios que são passados, né, para poder quem tem esse quadro de trombose. E aí foi tudo regularizado, né, tudo equilibrado nessa questão da trombose. Ela não teve nenhum efeito negativo, nada ruim. Ela teve que controlar mais ainda na gravidez, não deixou de fazer atividade física, e a piscina era a atividade mais indicada para ela. Então eu tirei as outras atividades que ela estava fazendo, por exemplo, a musculação, eu tirei, que eu vou falar para vocês no final, e deixei só na parte aquática, no alongamento, prestando atenção sempre na elevação das pernas, ativando mais essa circulação, ela usando meia de compressão. Então tudo isso ela teve que mudar, né, na gestação, e ela tinha um histórico familiar, então isso contou também, e aí ela conseguiu ter uma segurança maior na gravidez, porque ela estava totalmente assessorada, com todo o tratamento necessário para poder não ter, né, nenhum problema até o final da gestação, e deu tudo certo. Então esse foi um caso, né, de uma aluna que eu falei, gente, não é normal ter um edema tão precoce. Então prestar atenção nesses sinais, né, ter um pouco de informação para poder ter um aviso antes, né, ficar em alerta para poder não ter nada, né, não acontecer nada de que seja realmente pega de surpresa, né. E coincidentemente também, né, assim, o ano passado eu estava em casa e eu vi na mensagem do grupo de uma academia, que eu tenho o programa, que a aluna acordou com os pés doendo demais e não conseguia colocar o pé no chão, e eu falava assim, e eu escutando, né? Ela falando assim, gente, alguém tem um ortopedista para me indicar, porque eu tô com meus pés doendo demais, eu não tô conseguindo nem tocar o pé no chão. Isso era uma segunda-feira. E aí eu entrei em contato com ela via privado e perguntei, né, como é que ela tava. Ela falou, nossa, meu pé tá muito inchado, eu não tô conseguindo colocar o pé no chão, eu acho que eu torci o meu pé, então eu quero ir para um hospital para ver o que aconteceu. Aí eu falei assim, olha, pela minha experiência de anos trabalhando com gestação, o seu problema é excesso de edema. Então, por isso você não está conseguindo colocar os seus pés no chão e você está com dor localizada, e eu vou te dar uma dica valiosa. Você não vai agora buscar um ortopedista, você não vai para nenhum hospital. E o que você vai fazer? Você vai para a piscina. Você vai para a piscina, vai para a academia agora, tinha um horário da aula, e vai fazer hidro e vai ficar com seu pé imerso dentro d'água durante esses 45 minutos da aula, e depois, quando acabar a aula, você vai me ligar e vai dizer como é que você está se sentindo. E batata, deu tudo certo. Ela fez a aula. Quando acabou a aula, e eu pedi para a professora que foi dar aula para ela, para poder dar uma aula específica, para trabalhar bem a circulação. E maravilha, quando acabou a aula, ela me ligou e falou, Dani, resolvido. Não tô sentindo mais as dores que eu estava, tô conseguindo colocar os meus pés no chão, tô caminhando agora de forma, né, confortável, e realmente o que você falou era isso mesmo, excesso de edema. Então a água, o que ela fez? No momento que ela imergiu, que ela estava dentro da água, a circulação dela já começou a trabalhar, já começou a ter o retorno venoso imediato, já começou a diminuir o edema, e foi facilitando essa circulação, e aí ela começou a ter realmente as articulações dela de volta, né, como eram antes, porque realmente quando tem edema acaba comprimindo tanto, né, ali a articulação, que acaba a mobilidade, não tem mobilidade. Então você vê, ela ia pro hospital, de repente ia achar que tinha torcido o pé, e não era nada disso, gente, era edema. E eu digo para vocês, tenho como comprovar cientificamente, já fiz várias avaliações, fazendo medição nos tornozelos das grávidas, principalmente terceiro trimestre, eu media com a fita, vi o tanto, né, que estava medida do tornozelo, entrava na piscina, quando saía da piscina eu perdia de 2 a 3 centímetros de medida, e eram edemas.
Então você vê que o inchaço, o edema, ele é frequente, principalmente no terceiro trimestre, um trimestre que retém muito líquido. Então, quando eu entrava na água, era imediato. E isso, gente, é saúde. Você consegue melhorar a circulação, né, de uma gestante só imergindo, entrando na piscina, você auxilia, é terapêutico. Realmente é algo que eu digo que é mágico, né? Você entra, quando você tem a imersão, o seu corpo dentro d'água, você tem uma ação da pressão hidrostática da água, que reduz todas essas compressões do peso da gravidez, e aí facilita e aí roda. E aí a sua circulação vai funcionando de uma forma mais livre, né? Normal, natural, e aí a gente tem uma redução grande dos edemas. Então, eu digo para você, vale a pena? Vale muito a pena investir na sua saúde fazendo atividade física. Você vai ter realmente uma resposta imediata. Tá trabalhando o seu corpo, você tá ativando a sua circulação e vai prevenir de ter doenças sérias e que realmente a sua gravidez ela vai ficar mais segura. Você não vai ter tantos problemas, não vai precisar estar toda hora procurando o seu médico, porque você está saudável e é isso que você quer. Você quer saúde para você e para o seu bebê. Então você tem menos de riscos de complicação, né? E isso vai realmente ser algo que não tem preço, né? Você ter saúde, você tá levando a sua gravidez de forma tranquila, isso é muito bom. Então você vai ter o quê? A sua qualidade de vida, a sua melhora diária. Imagina, você não tá sentindo dor, você tá tranquila, você tá bem, você tá disposta, você realmente vai continuar seu dia a dia normal. Agora, se você começa a ter desconforto, não consegue pisar, seu pé tá inchado, não cabe num sapato, isso realmente não é legal, né? Você não vai ter uma gravidez, poxa, toda hora eu tenho uma coisa, toda hora eu tenho uma dificuldade, e aí começa. Então você precisa pensar que você é prioridade, você tem que se exercitar, você tem que ter realmente consciência de que é a sua saúde, né? É o que você realmente precisa tá nesse momento bem, né? Para poder curtir a gravidez, curtir a barriga crescendo, o bebê mexendo, sem se preocupar com problemas que você consegue realmente controlar. E aí vai prevenir varizes, vai realmente ter um retorno venoso maravilhoso. E isso, eu digo que com experiência própria, a minha vida foi bem diferente quando eu tive essa consciência, principalmente como mãe, de que a prioridade é me cuidar, né, em primeiro lugar. E aí, vocês vão me perguntar, como é que eu faço para melhorar, Dani? Eu tô sentindo que eu tô inchada, eu tô sentindo que eu tô com muitas varizes, que eu tô com uma tendência a ter uma hemorroida, e aí vem, né, Dani, e aí, o que eu faço? Né? Agora eu cheguei aqui nesse momento, tem como eu consertar isso? Com certeza. E aí, como é que eu vou fazer, Dani, para melhorar? Primeiro, você tem que colocar na sua agenda que você precisa se movimentar. Esse é um ponto. Coloquei ali na minha rotina que eu tenho que mexer meu corpo. Ok, joia. Vou mexer meu corpo como? Você vai se movimentar. Você vai tentar, né, trabalhar a sua circulação. Então, o que eu vou fazer, Dani? Você vai fazer um exercício simples, muito simples, que é aquele exercício de panturrilha. Você vai ficar com o pé no chão e vai fazer ponta de pé várias vezes. O trabalho da panturrilha, ele é chamado de segundo coração. Então imagina, o seu sangue, né, vai subir, vai descer, mas como a grávida tem uma compressão de veia cava, você vai ter uma dificuldade, principalmente nos membros inferiores. Então os pés são os primeiros a ficar inchados. Então você vai trabalhar todo dia, você vai acordar, vai fazer a panturrilha, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, bombeando esse sangue para circular. Quantas vezes eu vou fazer? Você vai fazer 3 séries de 10 repetições ou 15, dependendo da sua condição física, se você está treinando ou não, de manhã, na hora do almoço e à noite antes de dormir. Então são 3 vezes por dia que você vai dar essa bombeada na sua circulação para poder ajudar a trabalhar esse retorno venoso. Fico muito tempo sentada, você vai ter que ter pausas para levantar,
movimentar, caminhar um pouquinho para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, faz a panturrilha e aí você já conseguiu ativar. Outra dica importante, colocar as pernas para cima. Vou deitar, vou colocar uma almofada embaixo do meu joelho, com as minhas pernas em 90 graus, um travesseirão nas costas para não ter a falta de ar e vai deixar os pés para cima e vai trabalhar as articulações dos pés e das mãos. Então vai levantar os braços, vai trabalhar o movimento, balançar as mãos, balançar os pés, movimentar e começar a girar as articulações. Então você vai fazer 10 voltas para um lado, 10 voltas para o outro, pé para dentro, pé para fora, para cima. Movimenta o pé como você conseguir, em todas as amplitudes, mas mantenha as pernas para cima. Você pode colocar a sua perna em cima de uma cadeira, em cima do sofá, em cima da cama, deitada no chão. Você pode, se tiver uma bola, a bola é maravilhosa, aquela bola de pilates, coloca a perna em cima da bola e vai trabalhar, e vai ativar a circulação. Pelo menos uma vez por dia, no mínimo, você vai ativar a sua circulação. Outra dica muito importante é usar a meia de suave compressão, pelo menos um período do seu dia. Então, tô trabalhando, o meu caso, tá? Então, eu vou dizer aqui o meu caso pessoal. Quando eu fiquei grávida do Noah, eu trabalho em pé, academia em pé. Então, meio período, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Meio período eu usava aquela meia 3/4 de compressão para ativar a minha circulação. Aí você vai falar, Dani, mas aquela meia é muito difícil de colocar. Eu escolhi a de 3/4, por quê? Porque ela tinha uma facilidade de colocar. E aí vem a dica, que é bem legal. Você vai pegar um saco plástico, que essa meia que eu comprei, ela não tinha pé, então era o pé vazado, né? Então era do tornozelo até o início ali perto do joelho, né? Finalizando. Coloca um saco plástico no pé, pega essa meia 3/4 e vem do pé para cima e ela vai deslizar. Uf, coloquei. Aí você tira o saco plástico pelo pé. Então essa foi assim uma dica que eu recebi e que me ajudou muito, foi colocar essa meia 3/4 porque eu deixava meio período. Eu gostava de usar muito, né, no período da noite, que eu trabalhava, né, de noite e de manhã, como eu entrava na piscina, como eu dava aula pro bebê, eu acabava trabalhando a circulação, porque eu estava também dando aula de alongamento, então a própria piscina, na hora que eu ia para os bebês, me ajudava na circulação. Então, à noite, como eu não tinha essa ativação, eu trabalhava com a meia, né? Então, isso foi muito legal. Outra dica fenomenal é a drenagem linfática específica para grávida. Então, você tem que procurar um profissional, né? Um profissional que entenda de gestação e que faça uma drenagem muito bem feita. Aí você vai falar assim, poxa, mas essa drenagem é como enxugar gelo. Gente, não tem coisa melhor que receber uma massagem, uma drenagem, né? Um relaxamento na região, principalmente das pernas, que está sustentando o seu corpo o dia todo. Se você vai estar colocando a perna para cima, você vai estar tendo um carinho, uma massagem, um relaxamento. Por mais que logo em seguida venha inchar novamente, mas você teve uma ativação e quem sabe fazer uma drenagem bem feita vai ajudar bastante nessa questão da circulação. Beber água, muita água, muita água. São 3 litros por dia que você tem que ter essa ingesta. Então você tem que beber, tem que fazer xixi. Vai fazer mais xixi? Vai fazer mais xixi. Mas os seus rins vão estar protegidos, não vão estar sobrecarregados e isso que importa. Lembra, você não deve permanecer inchada, tá? E a piscina, que é o carro-chefe, né? Quem tem piscina, quem entra na piscina, o benefício é imediato só de você imergir. Tá dentro d'água, já tá trabalhando a circulação. Então, se você tem a oportunidade de estar entrando na piscina, você vai ver a diferença é enorme, né? E aí você tem que trabalhar na piscina, você bate perna, bater perna vai ativar muito a circulação. Então, quem tá fazendo hidro, né? Quem pode fazer hidro, natação, vai ajudar muito na circulação
Então, diariamente, principalmente o terceiro trimestre, a piscina ela é muito bem-vinda, porque você vai conseguir manter a sua circulação em dia. Agora vamos para a sacada. E também, esqueci de uma dica legal, gente. Quem não tem piscina, né? Quem não tem tu vai tu mesmo, a gente pode trabalhar com escalda-pés, uma bacia. E quem quiser relaxar os pés, compra a bolinha de gude, coloca na bacia, né? Numa bacia boa. E aí você vai pisar nas bolinhas de gudes, para você ter essa sensação do relaxamento da sola dos pés, ajuda bastante. E tem uma dica fantástica, que eu não sei se os papais vão gostar, mas é a massagem, pedir para eles fazerem massagem nas pernas da gente. O meu fazia sempre, gente, botava a perna até hoje. Põe a perna, ele já sabe que eu preciso de massagem nos pés, né? Fazer um carinho, né? Fazer realmente algo para trabalhar esse prazer dos pés, né? Então, trabalhar os pés é importante. Usar bolinha de tênis para pisar na bolinha, movimentar bem, isso ativa muito a circulação também, né? Agora eu vou para aquela última sacada que eu falei, o que não é interessante fazer quando você está muito inchada. Fazer caminhadas. Aí você fala, mas Dani, é uma atividade física. Sim, é uma atividade física. Mas aí a gente vai chegar naquele ponto que eu falei do início, que é o peso do útero comprimindo a veia cava. Quando você tem esse peso do útero comprimindo a veia cava, o que vai acontecer? Diminuir a circulação. E aí quando você está caminhando, o peso não está em cima da veia cava? E aí você que já caminhou, quando está grávida, percebe que você chega com os pés e as mãos mais inchadas? É ou não é? O que acontece? Você piora a circulação por conta do peso. Até as mãos ficam inchadas quando você volta dessa caminhada. Então, a caminhada para circulação, ela não é bem-vinda, ela vai aumentar ainda mais o edema, vai ficar até com as mãos mais roxeadas. Então, você tem o peso do corpo. Sei que estamos numa pandemia, que às vezes é aquela coisa, né? Vou caminhar porque não tem outra opção. E aí eu vou te dar uma dica. Então, antes de caminhar, você vai fazer aquele exercício de panturrilha, lembra? Aí você vai fazer umas 3 séries de 20. E quando você estiver caminhando, você vai, além disso, do trabalho da panturrilha, você vai dar uma alongada, não qualquer meio fio que você tiver, você vai alongar. E aí, quando você estiver caminhando, para as mãos não ficarem inchadas, você vai fazer exercício de elevação dos braços para ativar a circulação. E aí o pessoal que tá passando do lado fala assim, essa moça é doida, tá botando os braços para cima e nem liga. Vamos embora, vai caminhar, mas você tem que prestar atenção. Se tiver inchando demais, aí você encurta a caminhada, volta para casa, deixa as pernas para cima, faz um escalda-pé, tá? E vai caminhar bebendo água, o tempo todo bebendo água, tá? Então, essa questão da compressão da veia cava vai impactar na circulação durante a caminhada. Outro detalhe importante também para quem tem realmente um excesso de retenção e tem histórias, né, com varizes, tudo isso que eu falei, a musculação, quando você faz a musculação, principalmente em máquinas que você fica com a circulação mais parada, você não deve priorizar essa modalidade. Se você está com dificuldade circulatória, você tem que priorizar a piscina. Se for fazer a musculação, aquela mesma coisa da caminhada que não tem opção, você vai começar com o exercício de panturrilha e no final vai terminar o exercício de panturrilha e vai tentar fazer algum exercício deitada com a perna em cima da bola para poder ainda ajudar na circulação. Então a gente vai compensando para um lado e para o outro, entenderam? Pode fazer, mas aí automaticamente você vai, coloca a perninha para cima, tenta ativar, faz a panturrilha para ajudar na circulação. Então isso vai facilitar muito mesmo a sua qualidade de vida, ok? Bom, agora eu vou abrir para as perguntas. Eu vi que tem algumas perguntas já aqui na caixinha. Vou tentar só dar uma voltada aqui, ó. Tenho trombofilia desde o início da gravidez, devo evitar. Sim, se você tá tomando remédio, Lieb, né? Se você já tá controlando, tomando Clexane provavelmente, né?
você vai observar. Você pode caminhar fazendo todas essas dicas que eu dei, né, para poder evitar, e vai observar. Poxa, enchei demais. Se inchou demais, ela realmente não é a melhor atividade. E aí você vai tentar trocar por outra atividade, né? Aquilo que eu falei. Se conseguir uma piscina, melhor ainda. Se não, você vai trabalhar em cima de exercícios compensatórios para melhorar a sua circulação, tá bom? Então vamos para as perguntas. Os pés devem ficar, deixa eu colocar aqui. Os pés devem ficar para cima, inclusive na hora de dormir? Sim, se você conseguir colocar uma almofadinha para elevar os seus pés, vai ser ótimo. À noite, quando você está dormindo, a circulação fica mais parada. Então, vai ajudar muito a trabalhar essa questão da circulação. E você vai virar também de lado, não vai ficar o tempo todo de barriga para cima, né? É sempre bom colocar uns travesseiros entre os joelhos quando você virar de lado para tentar elevar um pouco mais a sua perna, né? Para poder também não deixar a perna totalmente para baixo, tá? Respondi aqui. Próxima. Bom, me perguntaram se grávida pode fazer musculação. Deve. Lembrando que a musculação ela é adaptada para a condição de grávida, tá? Então a grávida ela tem como fazer sim a musculação. O objetivo do treino da grávida é diferente de o treino, né, de hipertrofia, de performance, de emagrecimento. Existe uma série específica para grávida focada no trimestre gestacional, na musculatura que ela vai precisar durante a gravidez e no pós-parto. Então tem sim como fazer e é muito bem-vinda a musculação. Eu coloquei um travesseiro embaixo do colchão e super ajudou. Ó, essa dica da Marina, maravilhosa, Marina. Obrigada por você compartilhar aqui. Colocar, tá vendo? Já levantar o pé, né? O pé da cama, né? Já vai ajudar o colchão ali, já vai te ajudar bastante a trabalhar a circulação. Com Lívia, ótimo. Sentar com as pernas cruzadas prejudica a circulação? Sim, prejudica a circulação e ainda tem questão. Você ainda piora a sua postura e vai começar a sentir dores posturais por conta de uma postura errada. Então, cruzar as pernas, você vai ter uma compressão de veia cava, né, de circulação e vai aumentar o edema. Outra coisa também, roupas apertadas, evitem roupas apertadas. Principalmente a questão do sutiã, que tem bojo, que tem arame, que tem, né, ou então calça muito apertada. Tem que trabalhar agora, quando tá grávida, com roupas mais confortáveis, que não prendam. Às vezes a calcinha, às vezes até a própria calça da ginástica tá muito apertada. Não é bom, você vai aumentar o risco, né? Minha perna fica dormente ao dormir pro lado esquerdo. O que eu faço? Você vai mudar, você vai tentar experimentar o lado direito, tá? Se o bebê começar a movimentar muito, aí você vira de barriga para cima. Você vai ter que fazer um combo. E você já tentou colocar o travesseiro entre as pernas para ver se a perna não fica dormente? Porque às vezes a perna dormente é porque você está muito tempo na mesma posição. Então, se você der uma variada na posição, pode facilitar a sua circulação. Tenta colocar as pernas para cima também, né? Ajudar. E aí você observa e vê se melhora, tá? A água fria também ajuda. A água fria, você quer perguntar em relação ao escalda-pé? A água fria, ela acaba trazendo um pouco de desconforto. Então, o ideal é que trabalhe com a água morna, né? Que aí ela fica confortável e aí a gente consegue ativar bem a circulação. Água fria para circulação, ela não vai fazer muito efeito. Realmente a água mais quentinha, ela trabalha melhor a circulação. O dormir do lado direito, vamos lá. Dormir do lado direito, você tem uma propensão a comprimir a sua veia cava, isso sim. Mas para poder chegar até o desconforto para o bebê, você vai primeiro ter os sintomas de desconforto, de passar mal, de sentir realmente uma falta de ar. Eu digo para você pessoalmente que eu, na segunda gestação, eu só consegui dormir pro lado direito. O meu filho não aceitava pro lado esquerdo, era ao contrário.
E eu falava pro médico, poxa, mas na teoria a gente tem essa questão do lado direito que é perigoso, não oxigenar o bebê e tudo. Aí ele mesmo respondeu, ele falou, Dani, se você se sente bem dormindo pro lado direito e não passa mal, você pode continuar dormindo pro lado direito sem problema. E se o bebê, né, tá mexendo, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, se vocês deitar pro lado direito e sentir que o bebê tá muito agitado, que você começa a passar mal, falta de ar, ânsia de vômito, aí você tem que deitar pro lado esquerdo, tá? E a barriga para cima é a mesma coisa. Você tem que elevar o seu tronco, manter o seu tronco mais alto para não comprimir, principalmente o diafragma, para não ter hipotensão e não passar mal, ter queda de pressão e tudo. Então, a partir do segundo trimestre já é orientado as grávidas, quando deitarem de barriga para cima, elevarem, inclinarem o tronco para não passar mal, tá? Deixa eu ver se a gente tem mais uma pergunta. Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Eu queria agradecer imensamente a todas as pessoas que estiveram aqui na live, dizer que você pode se inscrever para receber o e-book. Então tem aqui o link na bio do Instagram. No e-book também tem várias dicas bacanas, várias dicas valiosas. Se você também quiser se inscrever no canal do YouTube, né, eu tenho vários vídeos gravados com muito conteúdo bacana. E também tem o Telegram exclusivo, que você vai ter contato diretamente comigo para você fazer parte, né, dessa comunidade e ter acesso a mais informações para ter uma gestação segura, né, e leve. Os exercícios, mais uma pergunta que podem ser feitos no intervalo do trabalho, é a panturrilha, colocar as pernas em cima de um banquinho, dar ênfase a usar uma meia de compressão no intervalo, né, de um período para o outro, beber muita água, girar bem os tornozelos para um lado e para o outro e evitar sapatos apertados. Então, os sapatos têm que também ser confortáveis para não comprimir tanto o pé e não sentir, né, mais dor do que já está sentindo caso, né, você fique muito tempo nessa posição. E mudar, levantar, movimentar, andar para um lado e para o outro, né? Isso vai ajudar a ativar a sua circulação mudando de posição. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa live, fico muito feliz. Beijo grande, quem tiver dúvida pode mandar mensagem também no direct ou entrar nos canais, no canal do Telegram para ter acesso a mais informações. Beijo, uma boa noite, agradeço a todos. Gostaram? Foi bom? Fico feliz, viu? Obrigada pelas perguntas também, para todo mundo que interagiu e participou. É sempre bom, porque aí a gente vai, né, conversando, vai dando mais informações, vai tirando aqui, ó, mais experiências e a gente vai se ajudando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã.